O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desafiou tratados internacionais ao determinar que seu país volte a realizar testes com armas nucleares. A decisão teria sido motivada por testes com armas nucleares realizadas pela Rússia. E a gente sabe que essa briga é perigosa para o mundo todo, né? Se tem uma coisa que a gente não precisa nesse momento, Sofia Labanca, é de armas nucleares. Pelo amor, gente, pelo amor. Última coisa que nós precisamos. Pois é, e os Estados Unidos estava, né, com seus testes de armas nucleares parados desde 1992. Mas agora parece que o senhor Laranjão lá resolveu que não, a gente precisa de mais bombas atômicas, a gente precisa demonstrar poder nuclear. Vamos lá para Globo News ouvir um pouquinho mais de informações sobre isso. O presidente americano veio através da rede social dele e usou como justificativa que outros países têm programas para testar, se referindo à Rússia e à Coreia do Norte. Ele escreveu: instruiu o Departamento de Guerra a começar a testar nossas armas nucleares no mesmo ritmo. Esse processo começará imediatamente. E ele completou dizendo que os Estados Unidos têm o maior arsenal nuclear, que a Rússia vem em segundo e a China em um terceiro, distante. Mas que a China vai se equiparar em 5 anos. Mas, na verdade, ele está enganado. A Rússia tem o maior arsenal nuclear. O último teste americano ocorreu em 1992, quando o então presidente George Bush declarou uma moratória voluntária nos testes. Pela lei internacional, os testes com armas nucleares estão proibidos por um tratado da ONU, mas 9 países não cumprem, entre eles Estados Unidos, Rússia e China. Trump tem criticado o presidente russo Vladimir Putin pelos testes de mísseis nucleares. Primeiro, na semana passada, a Rússia testou um novo míssil de cruzeiro que transporta uma ogiva nuclear, o Burevestnik. E essa semana, Putin anunciou o teste do super torpedo Poseidon, movido a energia nuclear e também armado com uma ogiva nuclear, e que é capaz de causar um tsunami que espalha radioatividade numa grande região. Trump fez esse anúncio 1 hora antes de encontrar o presidente chinês Xi Jinping na Coreia do Sul para discutir a relação comercial entre os dois países, o que foi interpretado como um desafio à China. Tá mutado, Sofia. Que divertido, né? Vou encontrar um adversário geopolítico. Talvez seja uma boa ideia começar a falar sobre armas nucleares. Inacreditável. Enfim, mas é isso, né, que tá rolando. E vem esse papinho aí depois desses testes aí da Rússia, né? Então, eles testaram aí esse torpedo Poseidon, que tá sendo dito aí por especialistas que podem causar tsunamis radioativos, que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido essa expressão, e eu preferia quando eu nunca tinha ouvido essa expressão. Também já está sendo chamado de torpedo do juízo final. O nome não me parece bom. Né? E isso vem aí pouco tempo depois deles testarem os tais mísseis de cruzeiro Burevestnik. Desculpa, eu não sei pronunciar isso. Vamos ouvir um pouquinho sobre esses torpedos. O governo russo afirma que testou com sucesso um novo míssil nuclear para a guerra contra a Ucrânia. Em um teste no dia 21 de outubro, o armamento percorreu 14 mil quilômetros e ficou no ar por cerca de 15 horas. O presidente Vladimir Putin afirma que o míssil é um produto único no mundo, entre aspas, e que vai avançar para a implementação da arma. Enquanto isso, um ataque russo... Ele vai falar da guerra da Ucrânia, que não é o assunto aqui. Mas a gente vai vendo. Não é como se a Rússia também não estivesse alardeando aí seus testes nucleares. Então, dá aquele gostinho de Guerra Fria, sabe? Os dois lados aí alardeando seu poderio nuclear. E, gente, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, porque
Na época da Guerra Fria, ainda a situação era um pouco diferente, porque o que se tentava se alardear muito era a potência das ogivas, né? O quão grandes eram as bombas, qual o tamanho da explosão. Hoje a gente já está em outro nível. Hoje já existe aí muitos países com acesso às armas nucleares e muitos outros países que, se quiserem, fazem. Uhum. Se quiserem, fazem. E eu sei que isso vai causar um pouquinho de polêmica, o que eu vou dizer aqui. O Brasil se inclui nesses. O Brasil, se quiser, faz arma nuclear. A questão não é mais se você consegue fazer a ogiva nuclear. A questão é se você consegue entregar a ogiva nuclear no lugar dela. E aí que a gente entende por que está se falando tanto sobre míssil de cruzeiro, sobre torpedo. Porque a grande questão agora, os países que são as grandes potências nucleares, não está se falando tanto do tamanho da ogiva, do tamanho da explosão. É se ele consegue entregar por terra, por ar, por mar. Porque fazer a ogiva, faz. Agora não adianta nada você fazer a ogiva e não conseguir levar ela até o local que ela para ela explodir. Aquela história de passar voando com o aviãozinho, igual os Estados Unidos fez com Hiroshima e Nagasaki, isso não existe mais. A questão é se você faz o torpedo que causa tsunami radioativo ou se você faz o míssil, o balístico intercontinental. Enfim, mas eu só digo que eu não fico muito feliz com essa história aí, não. O que você acha, Lúcio? Ai, ai, ai. O mundo já não tem problemas, né? O mundo já. A gente já não está desafiando o planeta Terra o suficiente com as mudanças climáticas. E aí ainda tem líderes como esses com muito poder na mão para tomar esse tipo de decisão. Eu queria lembrar para vocês, para quem não se recorda o problema que é uma bomba atômica, a BBC fez esse infográfico sobre a bomba em Nagasaki. Olha só, aqui é o marco zero de onde a bomba caiu, né? Esse foi o raio de 0,36 km² de destruição quase total. E aí a gente teve aqui 4,5 km, cerca de 50% dos sobreviventes morreram por exposição à radiação. Então a gente não está falando só a explosão da bomba é o problema, né? A gente está falando que a explosão mais toda a questão de exposição à radiação, a própria radiação que é expelida para outras regiões por meio do vento também, é levado pelo vento. Em 11 km², as pessoas sofreram queimaduras de 3º grau por causa da radiação térmica. Em 8,7 km², os edifícios residenciais ruíram. Essas são as tensões aproximadas para cada zona. Os efeitos, aí, segundo a BBC, podem variar por causa do terreno acidentado de Nagasaki. E isso a gente está falando, Sofia, há muito tempo. A tecnologia já evoluiu e o poder de destruição, o poder de afetar o raio de execução dessas bombas pode ser e deve ser muito, mas muito maior hoje em dia. Então a gente não pode chegar nesse nível, né, de vamos começar novos testes, porque a gente já viu, né, que quando as tensões aumentaram em regiões da Coreia, a própria Coreia do Norte lançou bombas ali, fez testes com bombas no oceano. E isso é muito perigoso para o mundo ter essas pessoas megalomaníacas no poder, porque você não pode nem confiar que eles não vão apertar um botão e lançar de fato uma bomba dessa. E como a gente viu, Esse é o problema. O Trump é perfeitamente capaz de fazer isso, gente. Exato. A gente não está falando de um míssil que vai cair e afetar 2, 10 edifícios. A gente está falando de uma bomba que vai perdurar, como perdura no Japão, efeitos por anos e anos e anos. Isso se não escalar para um... E aí a gente já começa a colocar aqui um chapéuzinho de alumínio na cabeça, mas totalmente possível, escalar para uma destruição total do planeta. Porque as ogivas nucleares hoje em dia estão com uma tecnologia muito mais avançada do que naquela época. Então, quando a Sofia falou que parece até uma guerra fria, enquanto ficar fria essa guerra é melhor, né, Sofia?
O problema é se ela resolve esquentar. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Conta pra gente aí nos comentários que eu quero saber. A gente fica por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.